Nesta manhã de terça-feira, 8 de abril, e vivenciando a quinta semana da Quaresma, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, estamos vivenciando a Semana das Dores, a semana que antecede a Semana Santa, esta quinta semana da Quaresma. E Jesus continua falando aos fariseus, falando ao povo, falando dessa sua relação com o Pai, dessa sua intimidade com o Pai. Porque se eles não acreditavam em Jesus, também não iam acreditar no Pai. Por isso que Jesus, sempre reforçando esta intimidade do Pai, o Pai que o enviou. E claro, Jesus falando tudo isso, parece que a liturgia a liturgia vai nos ajudando a aproximar da Semana Santa e a vivenciar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A partir do que Jesus vai falando, os judeus procurando prendê-lo, procurando condená-lo, parece que tudo vai apertando para o lado de Jesus, não é? E a gente continua aqui firmes nesta caminhada, acompanhando os passos de Jesus. Vamos acompanhar toda esta trajetória de Jesus rumo à ressurreição. Esta mentalidade dos judeus
de não querer acreditar em Jesus, de esperar o Messias que ninguém conhecia, que esse Jesus a gente sabia de onde era, ele tem um endereço em Nazaré. Então, isso vai fazendo com que eles não acreditem nas palavras de Jesus. Então, alguém pergunta: quem és tu, então? Porque Jesus fala sempre, está falando sempre dessa relação dele com o Pai, que ele não é daqui de baixo, não é do mundo, né? Ele vai falando e fazendo aquilo que o Pai manda. Ele é o Filho do homem, aquele que obedece o Pai. Que bom seria se nós pudéssemos imitar a Jesus e também obedecer ao Pai. O Pai que ama, o Pai que no tempo oportuno enviou o seu Filho amado. Não é qualquer filho, enviou o Filho amado. O Filho amado em quem ele põe o bem-querer. O Filho amado do qual ele nos convida a escutar. Então, Jesus responde quando é perguntado: quem és tu, então? Jesus diz que é o que ele vem dizendo desde o começo e que tem ainda muitas coisas a dizer, mas eles, com o coração fechado, não conseguem ter esta abertura de coração para acolher os ensinamentos de Jesus. Mas este evangelho diz que quando Jesus falava e falava dessa relação dele com o Pai, de onde ele veio, muitos acreditavam nele. Enquanto, assim termina o evangelho de hoje, o versículo 30. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Sempre tem aqueles de coração aberto, aqueles que estão dispostos a acolher a palavra de Deus. Por isso, vamos pedir ao Senhor no dia de hoje que abra o nosso coração, a nossa mente, para acolher aquilo que Jesus tem a nos dizer, aquilo que Jesus fala ao nosso coração, aos nossos ouvidos, aquilo que Jesus fala e que o Pai falou primeiro, aquilo que Jesus nos fala é trazendo a mensagem do Pai. E Jesus diz ainda, quando ele fala, quando entregar o Filho do Homem, quando o Filho do Homem for elevado na cruz, então sabereis que eu sou. Esse eu sou é o ser Deus. Lembremos aqui do Antigo Testamento que quando Deus disse eu sou, te envia, então este eu sou é o próprio Deus, é o ser de Deus, não é? Então, quando Jesus é levado na cruz, muitos vão reconhecer que era o Filho de Deus. E quando Jesus foi traspassado do lado do peito, o soldado disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então vamos pedir ao Senhor, nesta Semana das Dores, nesta semana de reta final da nossa caminhada quaresmal, que Ele nos ajude a abrir a nossa mente, o nosso coração, para acolher Jesus. E muito mais do que isso, que Ele nos dê força para continuarmos caminhando, seguindo os seus passos, e que Ele nos ajude a chegar até a ressurreição, sem deixar de passar e acompanhar Jesus na sua paixão e morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.